tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. A temática histórica dessa edição enfoca o cinema de animação no Brasil, uma perspectiva histórica, e propõe essa roda de conversa para abordar a animação ontem e hoje. A animação brasileira tem vivido fase de menor e maior intensidade na produção, com momentos de autoriais, isoladas e sem continuidade, mas outros com uma filmografia mais robusta, tendo no curta-metragem o formato principal de sua existência. Como a animação se configura hoje? Que rumos são vislumbrados para o futuro? Para este bate-papo, nós convidamos para a mediação Kleber Eduardo, que é curador da temática histórica e contemporânea São Paulo. Convidamos aqui a Adriana Pinto, executiva criativa, animadora e presidente da Associação Brasileira de Cinema de Animação, São Paulo. Arnaldo Galvão, produtor e diretor de animação, também de São Paulo. Fábio Yamagi, animador e curador da temática histórica, também de São Paulo. Tânia Anaya, cineasta de Minas Gerais. Marco Arruda, animador, Rio Grande do Sul. A 19ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o patrocínio Master do Instituto Cultural Vale, patrocínio Itaú, CEMIG, Aimoré e Caixa. A parceria cultural Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, SESC em Minas, Instituto Universo Cultural. A realização é da Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Olha, nós informamos que esse debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento, cineop.com.br, também no canal do YouTube da Universo Produção. Nós convidamos a todos vocês a seguirem e marcarem as nossas redes, né? Universo Produção, @Universo Produção, também a hashtag Cineop 2024, ok? E no final, se alguém fizer alguma pergunta, a gente vai pedir que façam no microfone, porque está sendo tudo gravado. Combinado? Muito bem, passamos agora a palavra para o Kleber Eduardo, que irá conduzir a apresentação deste debate. Muito obrigado. Alô, alô. Bom, boa tarde. Obrigado. Agradecimento aqui a todas as forças, pessoas que permitem, que viabilizam, né, a existência da Cineop, aos universos, os paralelos, os cósmicos, ao Universo Produção, enfim. É muito esforço, é muita sinestesia necessária para que esse evento aconteça, né? Quase um milagre que ele comece, porque tem muito percalço imprevisto, mudança durante o caminho. Eu escrevi um textinho aqui, rápido, de apresentação, para não me perder na fala. Vai dar uns 6 minutos de fala, tá bom? Prometo não ficar fazendo parênteses nesse textinho, para passar logo o microfone. E já peço desculpas se ele não começar um pouco viajandão, reflexivo, porque, na verdade, ele começou assim, e eu resolvi ser fiel quando eu comecei a pensar em como introduzir esse debate. Na verdade, me veio outras questões que não têm a ver diretamente com a animação, mas têm a ver indiretamente com a animação e com uma mostra de cinema. Então, preferi escrevê-lo, vocês vão entender com o tempo, espero. Quando eu ia preparar algo para falar aqui, nessa responsabilidade de falar como proponente dessa abordagem histórica na animação brasileira, eu pensei não primeiro na animação, mas na pressa e nos prazos. A começar porque eu comecei a pensar no que falar quando eu estava no avião, vindo para cá, em um voo de 1h10, entre Viracopos e Confins, com a pressa de pensar rapidamente, porque o meu prazo era o fim do voo, né? Uma vez que, quando o voo termina, você não consegue mais pensar, senão você se perde pelos corredores de Confins, né? E essa questão da pressa e dos prazos,
elas servem, de alguma forma, para a animação e para as mostras de cinema. Criamos com pressa, criamos com prazos, com incertezas, sem garantias, com paixão, perseverança, com potências nos limites, com faltas de muitas coisas, mas também com abundância de muitas outras. As condições de trabalho na criação são condições que, de alguma forma, modelam as criações, mas também são estímulos para que as criações desafiem a pressa e os prazos, para que as criações também sejam feitas apesar de muitas coisas em contrário. Como já foi dito ontem, além de vivermos e pensarmos nesse tempo das pressas e dos prazos, as mostras e as animações vivenciam uma espécie de eterno retorno ao marco zero. A cada edição e a cada filme, é preciso começar tudo de novo, à espera de um edital, de um patrocínio, de uma mudança política, de uma melhoria econômica. A continuidade da produção da animação, suas melhorias de condições, não são garantidas por seus méritos e por suas forças. Assim como as continuidades das mostras de cinema não estão preservadas por conta da importância dos seus trabalhos. E a ausência do Anima Mundi é um exemplo disso. Por isso, a animação estar em um outro patamar estrutural e a Cineop estar na sua 19ª edição são proezas a serem celebradas pelas suas persistências. Em 2006, para a gente só ter aqui um panorama mais concreto, em 2006, o ano 1 da Cineop, foram exibidos no Brasil 3 longas-metragens de animação. A Turma da Mônica, em Uma Aventura no Tempo, Brichos, de Paulo Munhoz, que agora está na 3ª parte, e o Woodstock, de Otto Guerra. O ano passado, 2023, foram exibidos no Brasil 8 longas de animação, incluindo o primeiro longa-metragem mineiro, Chef Jack, de Guilherme Fiuza, que está aqui presente entre nós. Em 2024, já são 3 longas exibidos, incluindo Placa Mãe, o primeiro longa do interior de Minas, de Divinópolis, dirigido por Igor Bastos. Em 2006, a Cineop dava seu primeiro passo, em 2024 ela é o que é. Mas esses números e essa continuidade expandida e suada não é um sinal de que está tudo muito bem. Há muito a ser feito para se continuar existindo. Eu vou entrar agora um pouquinho num lugar de como pensamos essa programação muito brevemente. Eu passo para o Fábio, que fez a programação, programou comigo, e ele pode desenvolver isso melhor. A curadoria é um lugar de programações sujeitas a imprevistos e a soluções fáceis. O ideal na prática é uma ideia. Uma programação na prática é um jogo de montar, com regras criadas para o jogo, inexistentes antes do jogo começar. Tomada a decisão inicial de propor viagens no tempo dos limites de espaços e de sessões no Cineop, procuramos não restringir o conjunto de filmes programados a um único segmento. Buscamos, em cada uma das sessões, promover a convivência de curtas de diferentes décadas, com diferentes técnicas, materiais, universos e estilos, às vezes enfatizando o humor sarcástico, a sensualidade, a fabulação radical, às vezes com uma melancolia, com uma doçura triste ou então mais densa. Apesar das sessões terem um título que, de uma certa forma, explicam a razão dos filmes estarem ali, todos agrupados naquela sessão, as obras de cada uma das sessões são muito distintas se forem comparadas umas com as outras. Então, isso nos orientou muito na montagem dessa programação, né? Muitos filmes que vimos, que consideramos, não estão aqui, seja pelo tamanho da programação, muito estreito, seja por outras razões que não são das nossas escolhas. O que temos aqui nesses dias, né, o ontem, convivendo nas mesmas sessões com o hoje, pode ser um cultivo de memória da animação brasileira, mas pode ser uma revisão atualizada de muitos filmes, mas também pode ser um estímulo para a animação de amanhã. A programação é intensa, tem prazo, mas não tem pressa. Portanto, sugiro a quem for falar agora que respire, pense com tranquilidade
E eu passo a palavra, então, para o Fábio complementar essa fala inicial. Obrigado. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a Cineop pelo convite, pelo Kleber também, pelo convite para participar da curadoria dessa mostra, né? Uma responsabilidade muito grande. É um desafio também, né? Pelo volume de trabalhos, né? De filmes que foram feitos no Brasil, né? Desde 2017. Pelo menos o que se tem de notícia, né? Que 2017 seria o Kaiser, teria sido o primeiro curta, mas é o que se localizou numa notícia de jornal e que sobrou só um quadro, né? Só um frame. E podem ter tido os outros curtas, outros filmes de animação antes desse, e não temos notícia, mas então oficialmente desde 2017 não, 1917, começando com filmes de animação brasileiro, até hoje são milhares de filmes, e nesse desafio, o desafio é muito grande porque, enfim, a animação a gente tem várias técnicas, e no Brasil, acho que uma coisa que é importante falar, a animação sempre foi bem espalhada, assim, a gente sempre teve animadores de todas as regiões do Brasil, e inclusive feitos por homens e mulheres. Então, pensar, né, em poucos filmes que a gente tem para representar essa animatografia foi bastante produtivo, né, e muito legal de voltar, tentar lembrar dos filmes que a gente conhece e buscar quais referências, né, onde a gente vai buscar esses filmes, né? São os filmes mais premiados ou são os filmes que passaram nos festivais mais importantes ou são os que foram contemplados em listas, em livros, né? Acho que uma base que a gente teve foi o livro da Bracini, Animação Brasileira Sem Filmes Essenciais, que já é um recorte que foi feito junto com a própria ABCA, né, Associação Brasileira de Cinema de Animação, mas que também só vai até lá 2016, 2017. Então, compor também com filmes que foram feitos depois disso e, claro, filmes que a gente sabe que foram esquecidos ou que não entraram, né, no livro. E eu acho que a gente conseguiu, acho que tem filmes bem recentes, um deles é até do Marco Arruda, que está aqui, o Magnética, que é um filme que eu vi durante a pandemia. Assim, eu costumo ver os filmes, eu gosto de ver os filmes no cinema, né, nos festivais. Eu vi durante a pandemia e foi um filme que marcou muito. Eu falei, não, esse filme a gente tem que incluir no Cineop, porque ele tem que ser visto na tela grande e tem que chegar a muito mais gente, né? Eu não sei exatamente qual a carreira que foi feita, que o filme dele teve. E até filmes que são menos conhecidos até pela comunidade da animação, né? Que um deles é o dos irmãos Wagner, Respeitável Público, e o Mademoiselle Cinema, esqueci o nome, Lustosa. Helena Lustosa. E que são filmes dos anos 80 que tiveram um momento lá naquela época e agora a gente está puxando para que ele seja revisto, seja projetado na tela grande e a gente possa falar sobre eles também. Bom, acho que é por aí. Acho que vale a pena a gente conversar, ouvir os outros componentes da mesa para falar sobre a história do cinema, da animação brasileira. O título da mesa é Ontem e Hoje, né? Então, Arnaldo, Adriana, né? Enfim, e a Maia, temos aqui trajetórias que podem falar um pouco sobre mudanças, né, de condições técnicas, de telas, de
estruturas de produção e talvez até de modos de criação, né, nesse tempo entre o início de vocês e o momento em que estamos vivendo hoje. Eu acho que o centro da conversa é um pouco a gente pensar essa perspectiva do que era e desse momento, tentando olhar para o que pode ser, né, e do que precisa para se ser no futuro. Vou pedir para a Adriana começar, e, enfim, mas esse seria mais ou menos o arco. Tá? Boa tarde. Jura? Começar comigo, tinha que começar com o Arnaldo, que foi um dos fundadores da BCA, inclusive. Tá, vai lá, Kleber, me ajuda. Lá atrás, eu posso falar um pouco a partir da minha vivência, tá bom? Bom, a graduação, por exemplo, na academia, é muito jovem. A história da animação brasileira é muito jovem. A gente formalmente ter cursos é algo ainda jovem, não tem muitos cursos espalhados pelo Brasil. Tudo isso para dizer que tem toda uma geração que é autodidata. Então, eu me incluo nessa geração. Todos aqui, provavelmente, todos com certeza. Você tem uma vontade, um sonho, uma curiosidade. Não tinha internet para descobrir como é que faziam as coisas. Não tinha o senhor Google. E é isso, assim, eu acho que perdeu o espaço do Animamundi, que era onde a gente se encontrava, e perguntava como é que você resolve isso. Hoje, eu com o Fábio ali aguardando começar, fiz perguntas mais técnicas, né? Esse tipo de troca, esse tipo de encontro foi o que possibilitou o meu início. Eu estagiava num estúdio de design, minha formação é de desenho industrial, e ele estava preparando um quarto, ele falou, está chegando o pessoal do Rio Grande do Sul, eles são uns amigos meus animadores. Eu falei, chegou o meu momento. Eu vou grudar nessas pessoas. Então, eu já trabalhava de dia, eu fazia faculdade à noite, e eu ficava até a hora que eu aguentava com eles. E foi a minha escola, Lancaster Mota, um cearense, que, baseado no Rio Grande do Sul, foi meu primeiro mestre de animação, e não tinha cadeira para mim no estúdio. Então, eu ficava literalmente atrás olhando. Quando alguém levantava, eu sentava no computador. E aí já fiz o meu TCC de desenho industrial em animação. E eu não parei nunca mais. Então, foram 25 anos. Hoje estou aí à frente da BCA, que eu sou associada há 20 anos. E estou tentando agora chegar no hoje. Vou falar um pouco, então, pela questão da BCA ou até a minha carreira. Eu comecei sentada, numa animação tradicional, entendendo como é que flipava, como é que fazia a sequência. Não tinha uma teoria, tudo muito na prática, tentativa e erro, encontros. Como é que você faz? Como é que você faz? Me ensina, me ajuda, me mostra. Hoje eu estou num caminho, eu não animo mais, eu não sento mais na mesa para animar. Eu estou nessa posição de produção criativa, executiva criativa, onde o meu principal objetivo quando eu acordo de manhã é o que significou, Kleber, para mim ontem, é aquela homenagem. Porque a gente não chegou com filme, não era um diretor, foi toda uma classe. Ontem eu senti essa representatividade, eu subi lá com essa missão de representar cada um do estudante estagiário, que é assistente de rigger, ou a pessoa que começou agora, tem suas primeiras ideias e está indo para a parte do roteiro. São muitas pessoas, né? Então, nessa minha posição atual hoje, eu fomento e tento permear as políticas públicas de cultura, e não só, mas entender a animação já como mercado. Saiu da artesania somente, saiu só do artístico. É posto de trabalho. Né? E esse é o diálogo que me interessa hoje em dia. Sem eliminar o criativo, óbvio. É uma indústria criativa. É onde a gente se encontra. É onde eu me coloco. Se eu estiver me estendendo, você me avisa. Então, eu acho que hoje é uma obra essencialmente coletiva, a animação. Não existe um filme D. É uma galera que está junto, você não faz sozinho. E, como hoje, como executiva, é fomentar e possibilitar e procurar investidor. Escrever o texto para o edital.
bater na porta e pedir precisamos de mais editais para animação. É complicado quando a gente está num edital de longa e competir com o pessoal de live action, porque se resolve mais rápido o live action. Nós precisamos de condições diferenciadas nesse sentido, né? Temos expoentes aqui que estão há quantos anos realizando o seu trabalho, né? Inclusive comercialmente, se eu pego o teu projeto e vou vender, se eu estou ali com uma carteira de trabalhos para uns executivos, e ele curte, mas ele diz, eu vou ter que esperar 10 anos? Parece insólito, mas o diálogo é esse. É difícil fazer essa defesa. Hoje eu estou nessa frente de trazer campo de trabalho para as pessoas, dignidade, e lutar agora recentemente, e eu gostaria de, acho que, encerrar minha fala, se eu tiver cumprido tudo o que você perguntou, e dizer que a arte é feita por pessoas, com necessidades, com boletos para pagar, com vontades, e essa invasão de máquinas e roubos de propriedade intelectual é bem apavorante. Eu acho que agora é esse o discurso que está mais recente. Eu acho que é isso, gente. E obrigado, CineOP, por ter aberto essa possibilidade da gente furar nossa bolha. A gente perdeu o Animamundi. Fazia muito tempo que eu não tinha essa possibilidade de ver essas pessoas. E é o primeiro evento que a gente está se reunindo. Muito obrigada. Boa tarde, todo mundo. Muito boa a fala da Adriane, porque eu, por exemplo, trabalho muito na frente da direção, da criação, e essa parte desse pensamento, né, de estruturação do meio, de profissionais e tudo, é o que realmente move, né? No meu caso, eu sou mais de uma vertente mais experimental. Eu estou fazendo o meu primeiro longa e um segundo longa em parceria com a Otto Desenhos Animados. E tem sido assim, realmente assim, uma aventura de todas as formas possíveis, porque a animação ela é muito demorada, né? Mesmo hoje, com toda a tecnologia, ela é feita quadro a quadro. Lógico que vai variar muito e depende da técnica, mas como são poucos filmes, né? O Kleber mesmo falou a quantidade que é mínima, né? Então, assim, realmente é uma aventura. O meu longa que eu estou terminando o ano que vem, em Moendaju, ele foi o primeiro a começar a ser feito em Minas, mas já passou a vez de ser o primeiro a ser lançado, né? Então, tem essa dificuldade. Eu estudei na Escola de Belas Artes da UFMG, eu fiz graduação e fiz mestrado lá, em artes plásticas. Mas, assim, a animação ela apareceu na minha vida quando o Marcos Magalhães, que é um animador muito conhecido no nosso meio, ele foi lá fazer uma palestra para apresentar um acordo que estava acontecendo entre Embracine e National Film Board, que ia gerar uma série de cursos. Então, ele foi lá para mostrar todo o material que era do National Film Board do Canadá. E no Nacional, eu fiquei conhecendo muitas possibilidades de animação que eu nunca imaginei. Isso foi em 89. Muita gente aqui talvez não tenha nem nascido. Mas, assim, a gente não tinha esse acesso todo à internet. Não tinha, né? Era cinema, era filmes em 16 milímetros que passavam na escola e tudo. E lá eu vi assim, filmes feitos com pintura, com contas, com alfinete, com carvão. E isso tudo é muito mais próximo da minha experiência de artes plásticas, né? Então, quando ele foi mostrar esse material e formar uma turma, eu participei dessa primeira turma, que foi uma turma de Minas Gerais, com um número... Começamos com 13, depois terminamos, passamos para 5 pessoas, né? Teve um afunilamento e cada um foi fazendo seus trabalhos. E, a partir de então, é que realmente eu comecei que eu comecei mesmo a me dedicar à animação. A animação, ela
ela realmente assim, ela é muito demorada, tudo vai muito devagar. No meu caso, geralmente os curtas, né? Eu sempre trabalhava animando também, que é bem demorado, né? E então assim o retorno é muito devagar. Por causa disso também, eu comecei a fuçar outras partes. Eu comecei a ir para o lado do documentário, principalmente, e também trabalho com design, com desenho e tudo. Então, assim, mas minha ocupação principal, o meu norte, realmente tem sido o cinema de animação. E como é difícil de conseguir verba para fazer, e o que a Adriane falou é super importante, porque a gente geralmente concorre em editais, principalmente para longa, com live action e com documentário. O live action, ele tem uma verba X para determinado tempo e os prazos são mais claros. Quando se trata de animação, tudo expande. As equipes ficam muito tempo, então é mais caro. Né? É outra organização, é outro fluxo de trabalho de pessoas. Você trabalha com equipes em determinadas épocas que ficam bastante tempo, né? Muitos animadores, outros são depois coloristas, cenaristas. Primeiro o cara que faz o traço do cenário, aí vem outra equipe que faz a cor do cenário. É tudo meio subdividido, né? Agora, é isso também, a gente está descobrindo como fazer isso. Aqui em Minas, a gente tem a sorte de ter uma escola super legal, que é o cinema de animação da UFMG. A maior parte dos animadores que trabalharam comigo vieram da UFMG. Então, assim, isso tem dado bastante resultado. Eu acho que é isso. Aí vocês vão perguntando e a gente vai conversando. Boa tarde. Gostaria de começar agradecendo a organização do Cineop por receber. Eu sei o trabalho que dá fazer um festival como esse, assim, e agradecer especialmente a homenagem, o foco em animação que foi dado ontem. Foi a primeira vez que eu venho para Ouro Preto e foi uma experiência linda, assim, gratificante ver a praça lotada de gente, lua cheia. Foi a coisa mais linda, assim, coisa para guardar para o resto da vida mesmo, né? Eu concordo com tudo que os meus colegas e minhas colegas falaram até agora, e eu gostaria de fazer uma pequena provocação, que eu acho que tem a ver. Quando a gente fala em animação, inevitavelmente a gente precisa falar sobre indústria, né? Sobre uma produção de longo prazo. A gente sempre fala, é muito interrompido, é um artista que faz, outro artista que faz. Mas quando a gente pensa na gente, em nós, como um povo, como uma nação soberana, nós somos muito criativos, né? Nós somos expansivos, nós gostamos de sol, nós temos essa característica, né? E, assim, para vocês terem uma ideia, em 1922, a gente fez aqui a Semana de Arte Moderna, que foi uma coisa super bacana, festiva, uma coisa super intensa, assim, para todo mundo. Em 1922 também, os Estados Unidos criaram a MPA, que é a Motion Picture Association. Então, assim, desde essa época, desde 1922, eles estão preocupados de que, aonde tiver o cinema, vai estar os produtos deles, vai estar o modo de vida deles. Então, assim, eles entendem o cinema como uma ferramenta, como uma arma de guerra mesmo, né? Então, assim, se a gente não olhar também sob esse viés, parece que a gente vai estar sempre correndo atrás, tem sempre uma iniciativa de um, iniciativa de outro, mas é uma coisa assim que acaba. Quando a gente começa a ter uma noção assim do cinema como um todo, como uma potência, assim, a gente vai começar a falar sobre a economia da cultura,
a gente só vai conversar sobre isso em 2005. Né? A gente só vai conversar sobre a potência que a gente tem de gerar empregos, de fazer filmes, fazer séries de TV, em 2005. Assim, a gente levou 90 anos para a gente conseguir chegar com uma série de animação na TV. Então, é uma coisa maluca. Isso aconteceu 20 anos atrás, graças à Lei 12.485. Então, assim, existia uma resistência muito grande para essa lei. Ninguém queria, os canais a cabo eram contra, não sei o quê. Uma gritaria gigante. E aí, de repente, assim, as pessoas falam, não, então vai ter. Quando acontece isso, a gente passa de 0 para 100 séries de animação. E é uma coisa assim, vocês imaginam a quantidade de gente envolvida, assim, imaginando que cada série dessa emprega por volta de 100 pessoas durante 2 anos. Então, é uma quantidade de gente trabalhando. Você começa a olhar para o audiovisual como realmente uma ferramenta de trabalho, como algo que pode transformar, que pode levar uma mudança grande na vida das pessoas. Né? E aí, a gente hoje em dia está passando por uma coisa muito parecida com essa lei do VOD, do VOD, o Video On Demand, os streamers, né? Que é, mais uma vez, as pessoas querem deixar o Brasil de fora disso. Né? Então, assim, esse foco no streaming é uma coisa assim, que eu acho que é a nossa principal briga atual, para que a gente possa, assim, ontem, hoje, entender um pouco da onde a gente veio e para onde a gente pode ir também. É inevitável que a gente converse sobre isso. Eu acho que é essa primeira provocação. Aqui embaixo. Tudo bom? Eu sou o Marco Arruda, lá de... Eu vim representar o Otto Guerra, né, que ele não pôde vir. E eu estou aqui com a Érica, com o Josemir, a Vicky e a Elisa também. E a gente estava passando por uma situação bem ruim lá, né? Faz mais de mês que a gente quase parou de trabalhar, né, por causa da enchente, né? Então eu não tenho muito que eu possa ajudar, colaborar, assim, né? Mas é representar a Otto. E eu não sei, eu acho que uma coisa que eu achei interessante sobre essa temática da preservação, né? A gente fez um projeto lá, acho que foi de um edital, né, de restauração dos filmes antigos, né, da produtora. Só para... Esqueci de falar. O Otto, o Maia e o Lancaster, né, formaram esse estúdio que tem mais de 45 anos. Né? Isso é uma grande resistência, né, trabalhar tanto tempo nessa área. E esse projeto era de pegar filmes antigos, rolos, né, muito grandes de filme, e restaurar. Quando era restaurada aquela imagem, a gente via detalhes de que a gente nunca tinha visto, assim, eu, pelo menos, nunca tinha visto, porque a gente via reproduções que eram cópias do DVD de filmes já, assim, todo arranhados, né, enfim. E essas versões era como se a gente tivesse o cenário pintado assim de verdade, né, na nossa frente, né? E isso também encaixa com outro assunto que é eu via muita gente que ia trabalhar lá que não tinha nem visto os filmes da própria Otto, sabe? E eu acho isso meio triste, assim, porque a juventude, a gurizada, não conhece os filmes que são feitos no Brasil, né? Eu acho que isso seria interessante a gente, não sei, pensar, né, e como fazer isso, elas assistirem, conhecer o que é feito no próprio país delas, né, enfim. Mas é isso, eu vim representar o Otto, então não sei o que eu posso. Eu queria que a gente fizesse, então, antes de começar a abrir para as perguntas, uma nova rodada, e aí pode até começar com você, Marco, para que vocês, assim, falem, e aí acho que André não pode falar da série, da sua primeira série, naquele momento, né? Quer dizer, das condições no início, né? Quer dizer, o seu início é mais recente, mas como é que, nesse momento do início de um percurso, não necessariamente na direção,
como é que você sentia esse ambiente da animação, né? Quer dizer, isso é um sonho, isso é uma utopia, como, né, estamos num ambiente quixotesco, isso tem um futuro, como diz o Arnaldo, isso tem uma possibilidade de constituir, de fato, uma indústria pensada, programada, com estratégia. Você que é mais jovem, você chega num outro momento, mas como é que você sentiu no seu começo essas condições? Tem uma história que visitei a Otto Desenhos Animados com 9 anos, né? E foi muito, assim, para uma criança, isso é mágico, né? Imagina. Naquela época eu não conhecia, estava sendo feito o filme do Adão, né? O Adão Churrascarai, que é o Rock Hudson, né? E os personagens eram todos amarelos, assim, né? E eu achava que eles estavam fazendo Simpsons, porque na época era o que tinha, né, na televisão, né? Mas eu não sei, assim, na verdade, quando eu comecei já era tudo digital, né? Então não peguei essa época do analógico, né, da película, mas eu vi, né, com 9 anos, uma truca, né, enorme, assim, aquela máquina, e eu achei, e eu ouço as histórias do Otto, do Maia, eles é tão assim nostálgico, né, para eles lembrar dessa época, e eu acho que tem uma coisa que se perdeu, né, no processo de transformação de técnica, né? E não é uma coisa necessariamente ruim, é bom, quer dizer, agiliza o trabalho. Preservação a gente tem que cuidar, porque arquivos virtuais eles também podem se perder, né? Não é só. E eu acho que, bom, não sei, eu não sei exatamente. Eu acho que esses encontros, né, como a Adriana falou, a gente perdeu o Animamundi, e aqui é a primeira vez que eu venho, assim, depois da pandemia, depois desse tempo todo, encontrar as pessoas. Principalmente porque eu fiquei muito feliz, porque o Magnética eu não consegui ir para lugar nenhum com ele, por causa da pandemia, né? Então essa é a primeira vez que eu venho presencialmente com o filme. Estou muito honrado por estar aqui. E eu acho que espero que volte, né, esses encontros, né? Não sei se o Animamundi vai voltar, se vai ter outros eventos que a gente pode se encontrar, porque isso dá um estímulo muito grande, assim. A gente volta para casa com vontade de continuar e também divulgar, né? Eu acho que é isso que eu tenho. Vamos voltar por aqui, Arnaldo? Eu vou tentar voltar nessa linha de raciocínio, assim, e muitas vezes a gente que é o realizador, você se sente culpado porque você não consegue fazer os filmes, porque você fala, falta competência para fazer isso, como que é, né? Porque é feito fora e não é feito aqui. E aí o Animamundi ele sempre desempenhou um papel muito importante para a gente, que é o lugar de encontro, e principalmente porque eles também traziam muita gente de fora do Brasil para conversar com a gente, né? Em 2000, eles trouxeram a Associação Francesa de Cinema de Animação. E quando eles começaram a contar a trajetória deles, eles estavam fazendo 20 anos. E eles estavam comemorando que eles tinham produzido 500 horas por ano de animação, que era um número fantástico para eles, porque 20 anos atrás eles também não tinham nada na TV. Era um momento assim onde não existia nada, e aí eles começam a contar assim o momento que eles fazem para reverter isso. Então assim, isso começa por uma associação, e essa associação junta uma pessoa, outra, em vez de ir uma pessoa conversar com o governo, aí vai uma associação conversar com o governo. Então, assim, todo mundo tem uma força maior quando faz isso, né? E a gente, de certa forma, a partir dessa data, assim, a partir desse momento que a gente viu essa fórmula de bolo, a gente tentou reproduzir. Foi quando a gente fez a BCA, que a Adriana está aqui como a atual presidente. E, assim, foi bem bacana, assim, em 2003, quando começou tudo isso, porque, por coincidência, a gente pegou um governo onde existiam pensadores, onde existia uma pessoa como o Juca Ferreira, que era
ligado na economia da cultura. Então, a nossa aproximação com o Ministério, com as entidades, foi uma coisa muito, muito fácil e positiva. Então, assim, eu acho que depois disso vieram várias iniciativas, e a gente tem esse volume de material que a gente tem, eu acho que graças à BCA também. Bom, Adriana, agora pode voltar a uma conversa que a gente já teve, né? As condições da realização de uma primeira série, enfim, para a gente também tentar fazer um paralelo aqui, né, entre momentos distintos da animação. Vou tentar ser breve. No Animamundi, onde a gente se encontrava, e aí todo ano alguém próximo, ou eu estava com filme, ou eu estava trabalhando num filme junto com alguém. E aí já fazia alguns anos que a gente não estava. As pessoas, o que vocês estão fazendo? E a gente falava sério. Os pares rolavam no chão de rir. Para quê? Por quê? Eu tinha uma vontade, cada um que estava ali tinha uma vontade, né? Eu tinha muito uma necessidade de me basear, fixar, embora eu seja apaixonada por curta. Falei, pô, mas são vários curtas na série, né? Dá pra gente ficar um tempão ali fazendo isso. E a própria categoria, assim, não entendia. Assim, o que vocês vão fazer com isso, cara? Porque a TV só compra enlatado. A gente só vai ver, sei lá, Pica-Pau, Tom e Jerry. E a gente só éramos 3. Bom, eu era a Lanterninha, Lancaster, Eloar Guazelli, Gaúcho. Então, foi uma produção São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará. A gente se enclausurou. A finaleira foram muitos anos. Eles trabalharam juntos uns 4 anos. Depois eu entrei, foram quase mais 4, sem nenhum centavo. Não sei nem te dizer como é que a gente foi capaz. Não lembro, acho que minha mente apagou essa parte meio sofrida. E a gente se enclausurou numa casa em Florianópolis para finalizar, e não tinha, Kleber, assim, nenhum tipo de... Como é que eu organizo isso? Uma planilha? Eu nunca tinha ouvido falar uma planilha, eu era artista. Para onde eu vou? Como é que faz? Como é que eu tiro... Foi um começo aí de um pré-digital, pré-avô, Catalte. Eu acho que o Lancaster, se eu não tenho essa informação oficial, gente, mas eu acho que ele é um cara que... Eu me arrisco a dizer que ele é um precursor desse pensamento do Catalte que está no mundo. Não é uma informação oficial. Dentro do meu conhecimento, eu acho que é isso. A gente não sabia de nada para onde ir, a gente errou muito. Ela foi feita com muita força por 3 pessoas e a gente foi aglutinando graças à fraternidade que essa comunidade tem. O Gil Caserta tinha um software melhor. O Gil é um grande pesquisador e entusiasta das tecnologias. Cara, traz aqui que a gente dá um jeito. Alguém cedeu a trilha sonora. A gente não teve nem a condição de escolher ou pensar, porque cavalo dado não se olha os dentes, né? Terminamos a série e esses 3 artistas que não são executivos, que não... Política, que é isso? Né? Engavetamos. E aí, de fato, eu lembro de lembrar, falei, pois é, agora a gente não pode nem passar no Animamundi. A gente não pode nem... Chegou uma hora, eu fiquei anos sem fazer nada. Não tem nada no meu currículo, eu não tenho nada para convencer alguém a me contratar, porque foram muitos anos. E aí veio a lei, que eu não sei o número, o Arnaldo, que disse... Então, a Anabel estreou junto com Bob Esponja. Foi impressionante. Bob Esponja estreou no Brasil no mesmo bloco com a Anabel, porque essa lei do Vicentinho obrigava as TVs... os canais pagos a começar de forma mecânica, né, e gradual a exibir material nacional. E aí eles entraram em pânico, porque ou eles iam sair do Brasil ou eles tinham que achar alguma coisa. Se eu não me engano, foi a Anabel na Nickelodeon e Cartoon Network Psychedelics. E aí o que o Arnaldo falou, dali foi de 2 por uma obrigatoriedade, porque eu não confesso que eu não via uma vontade neles de trabalhar com a produção nacional. Eles não acreditavam nisso, era inexistente. Né? E eles tiveram que ficar aqui com a gente, e a lei é uma lei mecânica, ela foi obrigatória aumentar essa porcentagem, e não só em exibição, como
que os canais começassem a fomentar financeiramente essa produção, e fez toda a diferença. Para aí a gente tem uma demanda acadêmica, de mercado, de política econômica, porque aí, como é que a gente contrata essa pessoa? É ME? Tem um KNAI para isso? E aí começou uma avalanche de acontecimento, e a gente está aqui hoje se estabelecendo como indústria. Eu acho essa a provocação do Arnaldo importantíssima, porque numericamente o que a animação faz de contratar pessoas e financeiramente é um mercado, falando em negócio, sem pensar artisticamente, sem pensar educacionalmente, a possibilidade inclusive de licenciamento que a animação produz é incrível, né? É a canequinha, é o Danone, nesse sentido mais que o live action, né? A gente tem essa empatia para com o público, não só, de novo, vou sempre insistir nisso, não só infantil, a animação não é uma produção só para crianças, é muito grande. Respondi? Vou passar para o Fábio. Eu queria falar um pouco de formação, de onde surgiram esses animadores lá no começo, pesquisando para a curadoria, né, de como surgiram, né, os animadores ao longo desses anos. E fui perguntar para os animadores que eu conheço, mas das antigas, e é curioso que você meio que parte assim, ele tem um processo meio de artesão, né, de passar o seu conhecimento para o próximo, e esse depois vai passar para o outro, e assim você na animação até é muito visível essa linha assim de quem aprendeu com quem. E muitos lá no começo, claro, foram autodidatas, alguns eram do cartoon, da charge, e começaram a fazer animação. E eu falei com o Andrés Lieban, que é o criador do Amigãozão, né, que começou como série, depois virou longa-metragem. Ele falou assim, foi um argentino, né, que o Nestor Córdoba, que veio para o Sul, e eu aprendi com ele, eu e o Lisandro Santos, que é um outro animador gaúcho, aí, que tem uma filmografia extensa, aprendeu com o Nestor. E a Argentina já tinha esse conhecimento de animação, né? O primeiro longa-metragem da história não é Branca de Neve, como a gente lê por aí, é um filme argentino, esqueci o nome agora, é do Quirino. Então vem esse conhecimento da Argentina, teve que vir um argentino lá para o Sul, e aí foi quem ensinou para o Andrés e para o Lisandro, que depois tiveram outros animadores que vieram trabalhando com eles. O Rui Perotti, que fundou a Lynx Filmes, que era uma produtora que fez vários filmes nos anos 60 para publicidade, né, como Sugismundo. E eu sou o filho do Rui Perotti, é o Guilherme Alvernaz, que também é animador. E ele me falou assim: meu pai ele aprendeu animação num curso pelo correio da Disney. A mãe dele fez uma surpresa para ele, não contou para ele e tal, e comprou esse curso que era via correio da Disney. E o Rui Perotti ele aprendeu dessa maneira, e ele foi professor, né? Ele passou esse conhecimento para grandes animadores, assim, Valber C. Ribas, né? O Daniel Messias, o Joaquim Três Rios, o Clóvis Vieira, que é o diretor do Cassiopeia, né? O primeiro longa-metragem em computação gráfica. Então, olha isso, né? Ele fez um curso de correspondência, e ele teve essas pessoas como pupilos, né? E que depois fizeram grandes obras e passaram isso para outras pessoas. E eu sou do stop motion, né, da animação quadro a quadro, de objetos, de bonecos. E também, assim, pelo menos em São Paulo, dá para se traçar essa árvore. E isso vem dessa ação do CTAV, com o National Film Board, de onde veio a Tânia e tantos outros animadores. O Karl Hamburger, ele participou dessa iniciativa lá nos anos 80.
trazida pelo Marcos Magalhães, que ele foi estudar animação lá no National Film Board no Canadá. Então ele traz animadores para o Brasil, para o Rio, né? E ele convocou, né, animadores, quem fazia animação pelo Brasil para fazer esse curso. E o Cal, não sei se ele fez exatamente esse curso, se envolveu no meio do processo, mas daí ele fez 2 curtas que são clássicos da animação brasileira, né, o Frankenstein Punk e Garota das Telas, 2 clássicos feitos em massinha, e que são os primeiros curtas em stop motion do Brasil. E o Fernando Koster foi assistente do Karl Hamburger e da Liana Fonseca nesses curtas. E o Fernando Koster ele passou a fazer animações em stop motion, uma produtora chamada Tratoria de Frame, que fechou em 2007, que era especializada em efeitos mecânicos, animação 2D e stop motion. E em 98 o Fernando Costa lançou um curta, A Massa que Elas Gostam, que está na programação. E ele passou a viajar, um filme que foi muito premiado, e isso abriu espaço para que os assistentes do Fernando Costa começassem a animar. E, no caso, foi a Malu Dias Marques, hoje ela é professora da FAAP, né, do curso de animação da FAAP. O Paulo Conte, que é o diretor de Minhocas, ele está lá em Florianópolis, e do César Cabral. O César Cabral também foi assistente do Fernando Koster, que é o diretor de Bob Cuspe, de Angeli the Killer. Então, já foi mais um conhecimento passado por aí. E eu fui assistente do Paulo Conte e da Malu Marques. E daí eu passei a fazer isso na Tratoria também, e lá, durante 9 anos, eu aprendi, enfim, trabalhar com várias técnicas em stop motion, e eu tive assistentes que depois também viraram animadores, né? Érica Vale, Nara Normandi, Carolina Veirano, o Bruno Mazzilli foi meu assistente, e hoje eles estão aí fazendo seus filmes, né? E também esses também tiveram assistentes, e assim foi assim. Então, assim, dá para traçar essa árvore. Isso porque nunca houve formalmente essa formação de animação. Assim, houveram cursos. Então, eu fiz um curso de desenho animado estilo Disney, mas aí foi pelo Haroldo Guimarães Neto, que é um brasileiro, né, um paulista. Ele se formou na CalArts, que é a faculdade de animação da Disney, e ele animou lá a Pequena Sereia, tal, e ele voltou para o Brasil, abriu um estúdio, e ele prestava serviços para a Disney, fazendo episódios de séries para o Aladdin, para o Pateta, tal, e para ter a equipe ele fazia um curso de desenho animado para poder pegar os talentos do curso e fazer os episódios. Eu fiz esse curso, que foi onde eu tive o contato com os fundamentos básicos de animação, mas eu entrei para o stop motion indo pela Tratoria, e aí fazendo assistência para a Malu e para o Paulo. Então, até a gente ter essa quantidade de cursos de animação em universidades, eu fiz uma contagem no site do MEC, são 50, nesse ano de 2024, são 50 cursos ativos no Brasil todo. E isso marca, assim, a existência de uma indústria, né? Acho que isso comprova que a gente tem uma indústria em funcionamento no Brasil de animação, mas não que isso seja uma coisa totalmente assim, agora temos o melhor dos mundos e a gente está resolvido. Eu acho que não, porque esses cursos focam essencialmente em séries de animação que são basicamente, ou em sua grande maioria, na técnica de animação 2D digital. Então, ele meio que o aluno lá, pelo menos assim, da maioria dos cursos que eu tenho conhecimento, ele aprende a fazer uma bíblia, né? Fazer um projeto de uma série de animação em 2D digital, e ele também aprende, enfim, a fazer parte desse processo, ou como animador,
ou como, enfim, como cenarista, como roteirista, mais direcionado para isso. E a animação é muito mais ampla do que isso, né? Tem o experimental, tem o stop motion, tem, enfim, então, os filmes que não são os comerciais, não são exatamente para a TV, mas são esses que a gente experimenta a técnica, né? E eu acho que é um desperdício. Claro que assim, isso é muito importante porque cria indústria e cria esse trabalho, né? Esse trabalho constante que você tem, uma coisa que nunca existiu, né? Então o cara pode trabalhar na indústria e também fazer os seus projetos. Mas ao longo desse processo que o Arnaldo falou, quando a gente começa a ter editais para animação, ele começou apoiando curta-metragem, e quando começou a engrenar as séries longas, meio que se parou. Falou assim, agora a gente não precisa mais de edital de curta, vamos focar nas séries e nos longas. E acho que isso meio que matou o surgimento de novos talentos, assim, de novos criadores, né? De pessoas que procurem desenvolver da parte estética, a parte da narrativa, né? A técnica também. E que eu vejo assim meio que quem tem feito longas e séries hoje, e partindo para a sua segunda, terceira série para a TV ou longa-metragem, são os curta-metragistas lá do começo, do final dos anos 90, né, do começo dos anos 2000. E eu não estou vendo muita... não tem um frescor aí de novos talentos numa proporção que deveria, assim, são poucos, né? E acho que isso é por conta do foco está sendo nisso que a gente chama de conteúdo, né? E acho que falta, então, voltar um pouco para o curta-metragem e para essa animação mais reflexiva, procurando uma coisa mais estética e de levar além as técnicas, né? Porque em animação tudo é possível, né? E acho que assim tem uma infinidade de materiais e de técnicas, enfim, e até de formatos, né? Hoje a gente tem o VR, né? Realidade virtual, que é outro campo que ainda está em desenvolvimento, e acho que tem espaço para animação aí também para se desenvolver. Então, uma coisa que eu tenho pontuado é isso, assim, falta apoio, faltam editais para o curta-metragem, para os autores de animação, a pessoa que vai pensar nos filmes sem essa preocupação comercial. Enfim, antes de passar para a Tânia pode até reverberar isso que eu vou falar, quer dizer, existem, o que você está falando, Fábio, você tem a necessária indústria e a necessária formação mais formal. Mas, ao mesmo tempo, tanto a indústria como essa formação mais formal, elas podem, não estou dizendo que necessariamente precisam fazer isso, mas elas podem formatar o que se sai daí, sejam as escolas, seja a indústria, né? E as escolas podem formatar para a indústria. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Então, eu queria colocar isso, quer dizer, para dar uma provocada aqui também, não deixar o Arnaldo como o único provocador, mas queria colocar esse paradoxo, né? Porque você avança, mas o avanço pode trazer também determinados retrocessos no processo da criação, né? Isso que você falou é muito interessante mesmo. E por isso que eu acho que é ainda mais importante essa questão de incentivar os curtas, porque os curtas eles vão fugir dessa formação mais tradicional, né? E que ela é necessária. Mas quem vai fazer curta, ele vai procurar outras brechas de técnicas, né? De estética, e isso vai ajudar a dar mais pluralidade, né? Eu tenho até um exemplo bem concreto, que é esse longa que eu estou terminando, o Nimue da Ju, que eu disse, né, os animadores vieram quase que todos da Escola de Belas Artes.
A Escola de Belas Artes, atualmente, ela tem uma pegada mais cartunesca, assim, a parte mais estética. E como o meu trabalho é mais realista, a gente teve que fazer uma formação anterior, antes deles começarem a trabalhar, a animar, eles tiveram que fazer... a gente fez curso de desenho, a gente fez também de animação mais realista, e, por sorte, também a gente filmou e usou como base para fazer as animações. Mas, mesmo tendo essa base, as pessoas não conseguiam desenhar por causa do raciocínio mesmo, né, de como funciona músculo e não sei mais o que e tal. Então, assim, eu acho que, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais fazendo filmes que têm essa estética e que vai cumprir bem, eu acho que o papel, né, que é mais cartoon, assim, para um público mais amplo e tal. Mas, realmente, assim, para as pessoas que querem mais experimentar, de curto, ou mesmo de outras técnicas, realmente tem muita coisa aí pela frente. E a animação é muito interessante, porque, como você pode animar tudo, depois, assim, se você fez uma coisa, eu, pelo menos, eu não vou querer repetir o que eu fiz, pelo amor de Deus, né? Você fica anos. Pois é. Então, você vai pensar numa outra coisa, uma outra técnica, só que aí você começa a ver os desdobramentos. Cada coisa exige um tipo de conhecimento que vai te levar para um tipo, né, de caminho com outros profissionais. Mas isso também é uma parte da beleza, né, do trabalho. E, como o Fábio disse, eu acho que tem mesmo essa pegada bem do artesão, né, que vai fazendo e depois quase que é uma linha de montagem, vai se repetindo, né, porque a animação também tem isso, assim, a parte criativa, ela é muito legal e muito vibrante, e é no início do projeto, é quando você faz o roteiro, quando você faz o storyboard, o animatic, os desenhos de personagens, né, o design dos personagens. Mas, feito isso, a gente faz uma bíblia colocando todos os detalhes de como que esses personagens, esses cenários, como que tudo deve funcionar. E aí, quando entram as equipes, elas vão só reproduzir aquilo que já existe, né? Então, também tem esse lado, que é muito massacrante, às vezes, né? Assim, para os animadores, né? Mas é isso. Quer voltar, Arnaldo? A gente acabou de perder, nesses últimos tempos, a gente perdeu 2 grandes guerreiros do cinema, né? Que foi o Tony Venturi e foi o Ricardo Fiuza, né? O Ricardo Fiuza, ele fez um filme super bacana de animação, que é o Chef Jack, que conseguiu... Guilherme, desculpa. E aí ele conseguiu fazer um filme super bacana, assim, que conseguiu uma bilheteria recorde para filmes de animação. E isso, assim, é muito importante, que é a visão de uma pessoa. O Guilherme, ele trabalha basicamente com conteúdos infantis, e ele olhou para a animação, e mesmo sem ser um animador, ele foi fazer um filme de animação, porque achou que aquele universo poderia funcionar ali, né? Mas a maioria das pessoas que faz os longas de animação, principalmente os mais antigos, eles são filmes extremamente autorais, assim, né? A gente tem desde o Chico Liberato, na Bahia, que fez o Boi Aruá, que é um filme absurdamente, um herói catingueiro, um herói assim, que o cara foi lá no sertão pegar a história, pegar aquele personagem. Aí a gente vai no extremo, a gente tem o Otto, que o Otto, quando faz o primeiro longa dele, é o Rock Hudson. É um filme extremamente provocador, que tem a cara do Otto. É um filme assim... Então, esses filmes são quase curtas-metragens, né? Então, assim, o curta-metragem, ele tem uma importância vital para a indústria. Assim, ele é o momento onde a indústria respira, onde ela pode experimentar, onde ela expande. Então, o curta-metragem é fundamental para essa história toda, assim. Esse papel do curta, fora do Brasil, é feito dentro das grandes produtoras, né? Eu acho que começa lá com o Disney, quando ele fez o Velho Moinho, que ele vai fazer um longa-metragem da Branca de Neve,
mas aí ele faz um filme só para experimentar chuva, folha caindo, esse tipo de coisa, né? O Carlos Saldanha, que é o cara que já fez, talvez seja o brasileiro mais bem-sucedido em termos de filmes de longa-metragem, ele falou que o primeiro filme dele também, que ele recebeu, foi aquele personagenzinho, que é o esquilo que sai obsessivamente atrás de uma noz, né? E que, a partir dali, que ele foi chamado para fazer longa, para fazer outras coisas. Então, assim, o curta-metragem, ele é a base da indústria, por onde todo mundo começa mesmo. Bom, eu vou abrir para quem tiver perguntas já. Maria do Rosário. Aqui, ó. Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Eu tenho 4 perguntas, não se apavorem, porque elas são curtas, para várias pessoas da mesa. Para você, Arnaldo, eu queria contar aqui do imenso catálogo que saiu, todo ano a Cineop faz, um catálogo dessa magnitude. O único texto que eu tive tempo de ler foi o seu. E eu fiquei impressionada com o seu texto, porque achei muito politizado, que, para mim, é a maior qualidade que um texto pode ter, não é? Porque, na minha avaliação superficial, eu acho a categoria meio despolitizada. E por isso que eu acho que ela sofre tantos altos e baixos. Eu acompanhei todo o processo do convênio do National Film Board com a Embrafilme, na época do Calil, não é? Fui ao Parque Lage acompanhar uma mega oficina que formou, né, você estava lá, alguns dos principais profissionais que fizeram o cinema de animação brasileiro naquela época, né? E depois, depois eu estive em Gramado com os animadores de novo. A associação estava no auge, cheia de energia, de projetos, mais ou menos na época do Juca Ferreira, né? E aí eu acho o seguinte: quando há um governo que tem pensadores, como você expressou, parece que os animadores andam. Se esse governo desarticula, ao invés deles irem para a guerra, por exemplo, no governo passado, que foi um governo totalmente desmobilizador, eles se desmobilizam também, não é? Então, o Anima Mundi acabou, eu não vi uma grita da categoria para valer, com briga, cartaz, passeata e tudo, para defender o espaço. Então, o seu texto me surpreendeu profundamente por ser muito politizado, um texto histórico-político. E você está se dispondo a fazer uma lista de 10 filmes que você recomendaria para um futuro espectador. Inclusive, só existe a notícia da existência dele, que é o que você abre a lista, né? Mas, então, era isso, era fazer esse comentário. E a pergunta para você, e seria também para o Fernando Koster, a opção de vocês dois é por uma animação, vamos chamar, no melhor sentido da palavra, erótica. Não é? Filmes fogosos. O seu e o dele dialoga abertamente com a porno chanchada e tal, né? E é uma vertente que causa uma certa impressão, porque ainda se tem uma imagem da animação no Brasil, assim, no meio geral, não nos específicos, de que a animação é coisa para criança, para educar as crianças, coisa da Disney, coisa família, e vocês foram por esse caminho da transgressão moral, inclusive, né? Mas a minha pergunta para você é uma provocação: cadê seus outros trabalhos? Cadê seu longa-metragem nesse caminho, né? Para a Tânia, a Naya. Tânia, ontem, acho que eu vi o seu filme pela 5ª ou 6ª vez, né? Eu amo esse filme, e eu fiquei pensando se você, na época, conseguiu os direitos autorais com o Nelson Cavaquinho, ou com os herdeiros, e com o Arnaldo Antunes, porque são 2 versões, né? E vendo o filme, o novela do Otto Guerra,
Não sei se a trupe dele continua aqui, você é muito novo para saber disso, mas se o Novella também conseguiu o direito do Rock and Roll Lullaby, não lembro bem o nome daquela música, mas tinha sido trilha de novela, era um sucesso estrondoso, deve ter custado muito caro. Como o Otto é meio guerrilheiro, eu não sei se ele conseguiu. E, por fim, como é que vocês explicam a parada do Anima Mundi e ele não ter retomado agora, que, depois da pandemia e dessa crise do governo Bolsonaro, tudo retomou, menos o Anima Mundi. Eu pergunto se vocês acham que os 4 criadores e dirigentes do Anima Mundi, que são totalmente da geração National Film Board, a Embrafilme, né, se eles estão cansados e se não houve renovação, se não há quem da nova geração trabalhe com eles para retomar o Anima Mundi. Eu agradeço a crítica sobre o texto, assim, e você sabe que é uma das coisas assim que a gente busca muito na animação. Também é uma coisa que a gente percebe, a gente não tem uma figura como o Paulo Emílio Salles Gomes, né? Que ele é um cara que pegou filmes, e juntou e fez um raciocínio lógico sobre aquilo, né? Então, assim, uma das guerras da animação sempre foi aproximar os filmes de animação com a crítica, com um olhar sobre os filmes, né? A gente, em parte, conseguiu isso com o livro que você participou, que é o livro da Bracini. Então, assim, isso foi super importante para a gente. É um olhar que eu acho que faz muita falta, né? Sobre a minha produção, é uma coisa assim meio maluca. Eu comecei a produzir nos anos 80 e, assim, eu trabalhei 5 anos com publicidade, 3 anos no Maurício de Souza, 3 anos na TV Cultura. Então, a maior parte do meu trabalho foi um trabalho voltado para o público infantil. E aí eu estava um pouco cansado, aí o Flávio de Souza, que é o meu parceiro lá do Rá-Tim-Bum, ele falou, vamos fazer um curta-metragem. Aí eu falei de brincadeira para ele, olha, eu só faço se for de sacanagem. E aí o Flávio me entregou um texto quando estava fechando um edital. Ele me entregou no dia que fechava o edital. E os editais antigamente eram mais simples de fazer. Então, o que eu fiz foi pegar esse texto que o Flávio escreveu, preenchi lá mais umas coisas, corri na Xerox e coloquei fogo nas folhas. Então, eu entreguei para a Secretaria da Cultura, ainda fumegando os materiais, assim. E aí rolou, foi esse filme, que, na verdade, ganhou um monte de prêmio, acabou fazendo. Mas, assim, eu não tinha interesse em repetir esse tipo de trabalho. Foi bacana, assim, porque grandes roteiristas começaram a me mandar textos de sacanagem, assim, um melhor do que o outro. Mas era uma coisa assim, eu não queria repetir aquilo, eu queria fazer outro tipo de... queria experimentar outras coisas. Então, acabei fazendo muito uns curtinhas mais provocativos e um material de longa-metragem que possa conversar com um número maior de pessoas, né? Eu acabei de terminar 2 longas-metragens, assim, um que foi um BO feito com R$1 milhão e outro que foi uma produção um pouco mais elaborada, que é um 3D. Mas são filmes que estão aí, eles estão agora esperando mais um movimento político que agora chama distribuição de filmes, né? Você precisa não só fazer o filme, mas precisa colocar no cinema. E para colocar no cinema você precisa ter um distribuidor e os que existem atualmente, eles cobram um pedágio muito alto para você chegar no cinema. Então eu estou nessa luta assim de chegar no cinema sem pagar por esse pedágio. A respeito dos direitos autorais, né, da trilha do meu filme, eu usei três músicas. Uma do Tom Zé, a do Nelson Cavaquinho
e a adaptação do Arnaldo Antunes, né? Esse filme fez parte do primeiro edital do MINC para curtas. Então, assim, existia uma preocupação com o rigor de prestação de contas, de planejamento e tudo, né? Então, por isso, assim, desde o início, isso foi uma questão assim muito levada a sério. E também a gente teve um exemplo, né, que foi o Frankenstein Punk, que usou muita música sem pedir autorização e isso atrapalhou muito a carreira dele, né? Então ficou para a gente essa, assim, hoje, desde aquela época, acho que assim, é muito comum, né? Você sempre tem que separar a verba para os direitos autorais, né? A respeito do Animamundi, realmente, assim, o Animamundi ele é um dos responsáveis de estarmos aqui, né? E eu tive a felicidade de ser aluna justamente da Aida e do César, por causa do National Film Board. Eu sei que para eles nunca foi muito fácil, todo ano era uma batalha para conseguir fazer acontecer e tal. E realmente, assim, nesses 4 anos Bolsonaro foi terrível, né? Então, isso desestruturou demais. Inclusive, assim, para nós também de produção, assim, muita gente conseguiu fazer coprodução. No meu caso também foi esse, eu consegui emplacar uma coprodução com o Peru para tentar não parar, né? Mas, assim, realmente faz muita falta o Animamundi, assim. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas você tem razão. Acho que a gente devia ter feito mais barulho, sabe? A gente aceitou meio fácil, assim. A gente, na verdade, não aceitou tão fácil assim, né? Se você pegar em 2018, acabou tudo ali, acabou tudo com o nosso amigo lá. E aí o festival de 2019 ele foi patrocinado pelos animadores. Os animadores que se mobilizaram, fizeram vaquinha, fizeram catarse, e o Festival Animamundi só aconteceu por conta dos animadores. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, a classe se uniu, resistiu e batalhou para que o festival não acabasse. O problema é que o Animamundi, da forma que a gente conhece, que traz pessoas de fora, é um festival, sei lá, vamos chutar um número hipotético, custa 5 milhões. E os animadores, com vaquinha, com tudo, conseguiram 500 mil reais. Então, é assim, o festival que os animadores poderiam fazer está muito longe do modelo que o Animamundi precisa para existir. E aí, assim, vocês sabem muito bem o que aconteceu nos últimos 6 anos, então eu acho que isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que não foi falta de assim, motivação dos animadores. Os animadores correram, mas eles sentiram que o próprio Animamundi não estava disposto a repetir um festival com 500 mil reais. Assim. Não, eles queriam alguma coisa, só vale fazer se fosse no nível que eles já estavam. Assim, o Animamundi é o 2º festival mais importante de animação do mundo. Para chegar nesse nível, assim, foram muitos anos. Era um festival que indicava filme ao Oscar, né? Então, assim, não adianta você fazer um quebra-galho, gritar. Assim, precisa realmente de uma estrutura parruda para a coisa funcionar. E só comentando, eu acho que, em termos de, não só na produção, mas em termos de eventos, a descontinuidade é um abismo, né? Para você retomar, é muito difícil. Por isso que eu abri também falando dessa celebração de 18 edições contínuas, todos os anos, porque a situação é sempre, estamos próximos do evento e não sabemos se vai ter dinheiro para o evento. Então, e abrir a possibilidade da descontinuidade pode ser abrir a possibilidade do fim, porque a volta é muito difícil. Então, esse esforço para que os eventos não parem, né, é um pouco também por uma consciência de que, se parar,
pode não voltar. A gente vê, por exemplo, o Festival Latino-Americano de São Paulo, que parou e não voltou, né? Agora a gente está no campo internacional com o Festival de Mar del Plata ameaçado de não acontecer. Ou acontecer de alguma forma para não parar, porque se parar aí é muito complicado, né, para voltar. Então, só um comentário. Não sei se tinha mais alguma pergunta, tem aqui, né? Tudo bem. Meu nome é Pedro Salomé. Acabou tudo? Meu nome é Pedro Salomé. Eu sou graduado em cinema pela UNA, lá em BH também. Eu tenho 1 milhão de perguntas para todo mundo. Queria ficar o resto do dia aqui falando com vocês, mas eu vou me conter. Eu queria iniciar falando que eu concordo muito com o Fábio falou, de ver os filmes na tela grande. Eu acho que faz toda a diferença. Ver os filmes ontem à noite, os 6 curtas, foi incrível o impacto que a tela e o som tem na experiência, né? Depois eu fui ver eu pesquisei um pouco sobre os filmes, ver o que a galera tinha falando e ver a galera falando, legal, bem feito, bonitinho, assim, e sendo que a experiência que eu tive com a tela grande, com som grande, é algo totalmente diferente, é algo totalmente grandioso. E eu queria perguntar para tendo morado lá em BH também, né? Vendo o seu curto assim no início que tem aquele pano das árvores assim, eu falei, parece a Praça da Liberdade, será que é lá? E aí eu vi que era um filme de BH, eu fiquei muito feliz de ver a cidade representada desse jeito e ver um filme que é de 98. Eu queria saber tanto como que foi o processo de fazer ele, que é assim, a gente vendo que a animação ainda é uma coisa difícil de fazer. Imagina no final dos anos 90 em Minas ainda. E eu queria saber um pouco mais da parte artística. Eu gostei muito do final, quando eles estão sendo levados pelo vento, se dançando, assim, dessa parte um pouco expressionista. Se você teve alguma inspiração específica para esses recursos. Pois é, esse filme foi feito em 97 para 98 e foi uma equipe bem pequena. Como eu tinha falado com ela, foi um primeiro edital do MINC para curtas, então assim a gente teve uma estrutura mínima, foi bem justinho, mas foi possível fazer, contratando. Nós éramos 3 animadores e 6 arte-finalistas. Então a gente montou uma equipezinha na minha casa, aquela coisa bem caseira mesmo. Mas acabou que funcionou, a gente fez e eu não lembro mais quanto tempo nós gastamos para fazer, mas deve ter sido no mínimo 1 ano, assim, né? Você estava perguntando o que mais? O quê? Não. Tá, inspiração, mas só antes de falar também a questão da truca, porque ele ainda foi filmado em truca, né? A gente teve que ir para o Rio, lá no CTAV, e aí a gente levou caixas e caixas de artes, que a gente fez tudo em tipo um acetato, mas não é esse acetato liso, e a gente trabalhou com pastel oleoso por cima. Então, lá fui eu de caixas e caixas de ônibus para o Rio para filmar, e então teve todo esse trabalho mesmo, frame a frame, tudo feito na truca, né? E a inspiração, esse conto foi de um ex-marido, e era um conto que se passava no Porto, na cidade do Porto e tal, só que Belo Horizonte eu amo Belo Horizonte, assim, né? Então eu quis voltar a história para cá mesmo. E então assim, foi a partir de um conto que ele aconteceu. A parte plástica, eu baseei a paleta nos trabalhos do Matisse. Inclusive tem um aquário lá que é bem baseado nele também, mas toda a paleta foi feita em cima da obra dele. E isso, assim, a opção também por pastel oleoso, né, que não é um material muito delicado, né? Então, assim, foi um investimento de tempo para desenvolver isso, foi bem legal. Luiz Carlos Merten. Escuta, deixa eu começar contando uma coisinha. Eu tenho tido uns privilégios na minha vida que eu acho que eu nem soube aproveitar direito, porque como
jornalista de cinema, eu visitei a Disney no tempo do analógico ainda. E depois eu visitei a Pixar já na era do digital, e o João Lasseter me deu uma lição de como tinha criado um programa para poder filmar ou reproduzir em animação o fundo do mar. Eu, como jornalista de cinema, captei aquilo, fiz uma matéria para o jornal e esqueci completamente. Agora imaginam como teria sido enriquecedor para algum profissional dessa área. Tem mais ainda. Eu fui levado, segunda vez que eu fui ao Japão, foi levado pela companhia que produzia a câmera que o Peter Greenaway usava quando começou a fazer cinema digital. É anterior ainda ao Festival de Cannes de 2002, ao Lars von Trier, aquele tipo de coisa. E naquela vez, olhem só, eu fui num estúdio de mangá. Olha os privilégios que eu tive na minha vida em relação à animação que eu estou compartilhando com vocês. Mas o que eu quero falar aqui agora é outra coisa. Eu, até hoje, nesse mundo digital, eu não consigo dizer que eu sou analógico, porque iam me internar, né? Mas é quase isso, né? Eu não tenho celular, sabe? Todo mundo acha que eu sou maluco, como que eu sobrevivo, e eu sobrevivo, né? É possível sobreviver, mas tudo bem, não é essa a questão. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente está falando muito aqui na animação como formação profissional, nas experiências de cada um, e eu acho isso muito bacana, sensacional, mas eu sinto que hoje em dia quem quiser trabalhar nessa área terá de estar disposto a trabalhar não necessariamente para cinema, mas para séries, para isso, para aquilo que, no fundo, até tem, nesse momento, um mercado maior. Eu não vejo streaming, tenho menor interesse por série, não tem mesmo, não adianta. As pessoas ficam falando de série do meu lado, não. Agora, cinema de vanguarda lá do outro lado do mundo, esse eu sei. Esse eu consigo falar com todo mundo. Série, não me interessa. Eu acabo de vir, né? Uma semana atrás, do Cine PE, a 28ª edição do Cine PE. Assisti a 3 curtas-metragens de animação que são obras-primas. Eu sou um jornalista de cinema com mais de 50 anos, tenho alguma autoridade, as pessoas me levam em conta, e eu digo que são obras-primas, eu vou bancar. Um deles se chama Hoje Eu Só Volto Amanhã, é sobre o Carnaval de Olinda. É um filme feito por 10 animadores e um coordenador que garantiu que essas 10 visões compusessem uma unidade. É uma coisa lindíssima. Outro chama-se Flores de... Ai, meu Deus, agora esqueci. Do Kiá Rodrigues, que está sendo homenageado aqui. Foi feito numa oficina. Também várias crianças fazendo a origem dessa flor numa comunidade do MST, uma comunidade indígena, perdão. É uma coisa linda, feita em motion, né? Stop motion, e ele conseguiu dar
uma unidade, perdão, uma unidade para esse trabalho que ganhou o prêmio de direção do festival. Olha só, crianças numa oficina de animação, como e como se chama o curta? Flores, sei lá o quê. Em Vitória. E o terceiro chama-se Era uma Vez uma Festa de São João, ou uma Noite de São João, que é uma velhinha lembrando, uma coisa assim prustiana, uma velhinha lembrando a festa de São João, a primeira festa de São João, a experiência que ela teve. Diferentes formas, diferentes estilos, né? Curtas-metragens, né? Então, o curta tem essa riqueza imensa, essa possibilidade de fazer, ensaiar, tentar, fazer todo esse tipo de coisa. O problema é mercado para isso, né? Porque onde que esses filmes vão passar se não for na TV, num festival, né? Um festival de curtas da Zita Carvalhosa provavelmente vai abrigar esses filmes que são maravilhosos, ou coisa que vale. Mas temos essa questão que é a formação, não apenas a formação de realizadores, é a formação de público, né? Que me parece o mais importante nesse momento. Flor, né? Flor da Macambira, chama-se. Olha, procurem na internet o que vocês conseguirem ver. Só que seja uma palhinha, já vai valer a pena. Mas a questão é essa. Nós precisamos, né, formar realizadores, mas precisamos formar público, né? Porque não adianta, né? O mercado de exibição de animação no Brasil, mesmo no streaming, ele é formatado para produção estrangeira. Em termos de mercado de cinema, nem se fala, né, cara? Se não é Disney, é Pixar. A Disney comprou a Pixar, ou então é a Illumination, que atualmente é quem tem feito as maiores bilheterias. Não tem espaço que não seja para a grande animação industrial estrangeira. Eu não quero fazer, eu só queria trazer esse tipo de reflexão. Não estou querendo fazer provocação nenhuma, porque eu acho que eu não estou fazendo nenhuma provocação ao constatar uma coisa que é básica, realmente, né? Mas me preocupa muito esse tipo de coisa, né? É a formação profissional, com certeza, mas é a formação de público. Eu escolhi ser jornalista de cinema há mais de 50 anos, a maioria aqui não era nem projeto, talvez nem pais tivessem nascido ainda, né? E eu nunca quis outra coisa senão escrever sobre cinema e despertar a possibilidade de reflexão nas pessoas. Então, essa formação de público me parece fundamental, né? A gente está discutindo aqui várias coisas, acho necessárias, fundamentais, mas essa questão, esse mercado formatado, todo o mercado de cinema brasileiro é formatado para a produção estrangeira, né? Já tivemos momentos em que a produção nacional atingiu picos, etc. e tal. Mas desde no pós-pandemia, né, a gente conseguiu aí em janeiro desse ano, que parecia uma loucura, 3 filmes sucessivos atingiram 1 milhão de espectadores e depois, pum, né? Agora nada mais tem feito
além de 30, 20 mil espectadores, seja lá o que for, mesmo filmes de grande investimento. Então, eu só queria... eu sei que ninguém aqui está esquecendo a questão do mercado, mas eu, como represento esse lado de cá, como jornalista de cinema, o que eu gostaria é de nós precisamos de formação de plateia também, né? Programas, nós precisamos fazer alguma coisa. É só isso. Eu vou pedir uma rodada final nossa, porque a gente está um pouco no teto, que tem sessão logo depois, né, dos animação. Mas só um dado, Merten, que aí extrapola a animação. Tá bom. A gente teve, nos longas-metragens contemporâneos, só produzidos em 23 e 24, inscritos para o Cineop, nós tivemos 265 longas-metragens, sendo que a gente exibe 5 longas-metragens contemporâneas. A minha aflição é um espanto, né? O volume, quando você vê. O primeiro momento, um pouco ingênuo, é de ser um espanto celebratório. Nossa, a produção está toda efervescente, nunca tinha recebido, num processo curatorial, esse volume de filmes. Mas, quando você enfrenta os filmes, aí dá uma certa aflição, que é pensar onde esses filmes vão passar. Porque muitos não vão passar em nenhum festival. E muito menos vão entrar em cartaz e dificilmente vão chegar no streaming, né? E aí quando o Merten fala da formação do público, o que eu fico pensando é que só vai ser possível formar público se a gente formar telas, porque não adianta ter público e não ter onde passar, né? E aí eu acho que tem um desafio, já que falamos muito em indústrias, em pensar diversos escalões das indústrias, né? E que não todos os escalões necessariamente vão visar estar na sala de cinema e não necessariamente estar na Netflix. E aí é preciso pensar outros modelos de negócio com outras telas que não são essas que estão em voga no que a gente chama de indústria, porque elas estão formatadas também, né? Elas aceitam isso daqui. O que não é isso daqui não vai entrar. Os festivais estão formatados, cada vez mais formatados, né? Os internacionais e na rebarba os brasileiros. Então, eu estou num momento em que o volume de produção, para mim, já não é um motivo de pura celebração. Eu acho que é preciso lidar com isso de uma maneira um pouco mais crítica, porque senão nós vamos ter uma história dos anos recentes do cinema brasileiro que, na sua maior parte, é invisível. Ninguém nunca ouviu falar e, provavelmente, nunca ouvirá falar desses filmes, né? E eles continuam sendo feitos. É uma obsessão fazer cinema nesse país, acho que mais que o futebol. Acho que é o país do audiovisual, porque se faz de todos os jeitos, com edital, sem edital, uma pessoa sozinha, com duas, em todos os lugares do Brasil. É muito impressionante, né? E eu estou falando de longa, gente, eu não estou falando de curta. Você vê lá o número de pessoas que participou daquilo, provavelmente sem dinheiro, né? Mas numa ação entre amigos, mas que não existe uma reflexão, uma estratégia, um pensamento de onde é que isso vai ser exibido. E os festivais não estão dando conta, de fato, de lidar com esse volume, inclusive em tempo de trabalho, né? Quer dizer, você chega, você está esperando 100 e pouco e recebe 265. E aí, em que tempo que você vai conseguir fazer isso? Então, até as logísticas de processos de visionamento de filmes estão mudando, porque não dá para ver tudo, você tem que dividir a equipe, porque a produção não para, né? Queria só dar esse toque, porque estamos produzindo como nunca, em todos os setores, mas não estamos sendo vistos como nunca, né? Estamos no mesmo patamar de visibilidade. Mas vou pedir então para a gente fazer uma rodada final, enfim, uma fala final, e a gente se encaminha para a programação na sequência. Obrigado. A
respeito dessa questão da formação de público, nesse sentido, os festivais são fundamentais, né? Aqui, essa edição aqui, além de exibir, ela reflete a respeito, escreve a respeito, então isso aí é fundamental. E, nesse sentido, o Animamundi é uma grande perda, porque realmente ele mobilizava muito público. E ele, durante uma época, ele ainda passou em outras cidades, né? Então, para um público muito específico de curta e de animação, assim, a princípio são os festivais, né? Complementando isso, tem uma geração de animadores, de pessoas, de jovens que estão trabalhando na indústria de animação que nem sabem o que é Animamundi, não frequentaram o Animamundi e, por isso, também não tiveram contato com outros animadores e com os filmes que o Animamundi trazia, aquelas centenas de filmes, e que acho que, por isso, também eles não têm essa vontade de fazer o seu curta, que era uma característica de todo mundo que estava lá no Animamundi, era tem que fazer o meu curta, ano que vem ele vai estar aqui no Animamundi, e a gente se mobilizava de um trabalhar no filme do outro para ver esses filmes, né? E é meio como o Marco falou, tipo, ele tá chegando gente na Otto que não conhece nem os filmes do Otto, né? Então, cara, assim, o Animamundi acabou, ele era São Paulo e Rio, eu cheguei a ver o Animamundi em BH também, e inclusive a Bi Feijó, de Portugal, ele veio dar uma oficina, então o Animamundi tinha essa coisa também de trazer os grandes mestres da animação mundial para dar oficinas, masterclasses aqui no Brasil, e eu digo que a minha formação, meu mestrado assim, na animação foi o Animamundi, porque, enfim, eu fiz todos esses cursos, né, com esses profissionais, e então foi um baque muito grande assim, para isso que o Merten está falando. Claro que a gente tem o Animage lá em Recife, a gente tem ainda festivais em alguns lugares, né, do Brasil, mas ficamos órfãos mesmo, e acho que o estrago não é só isso, da gente perder um festival, mas assim, os profissionais que trabalham na indústria da animação, eles estão vindo sem essa base, né? E mesmo que tudo esteja na rede, você possa encontrar, falta essa curadoria, falta um lugar que organize para ele ver, né, quais são os filmes mais importantes, tal. Então, não sei, o Cineop poderia ter uma mostra de animação todo ano. Também fica uma sugestão fixa. A gente vem aqui e discute. Só mais uma questão, que é o seguinte: tudo isso é super importante, a gente já falou e já falou de novo e tal. Mas também é muito importante que as animações, que os filmes participem de outros festivais, não só, né, no nicho. Então, assim, os meus filmes sempre mandei para todos, live action ou não, entendeu? E isso também é super importante, né? Sim. Eu também mandei, e os meus 2 filmes, eu tenho 2 curtas, o Divino de Repente e o Pontos de Vista. O Pontos de Vista é com atores, mas ele tem lá 15% de animação, e eles passaram em Tiradentes. Que aí eu vi até uma crítica já da classe da animação, por que tem pouca animação também em Tiradentes, pela qualidade, enfim, ou pela curadoria, tem essa questão também. O próprio Marão falou assim, nunca entrou um filme meu em Tiradentes, e que legal que vai passar o longa, né, no Cineop. Mas é isso, tinha essa coisa também dos animadores mandarem só para o Animamundi, só para ser de animação. E, antes de tudo, a animação é cinema, né? Ou cinema também, cinema é animação, né? Então a gente fala assim, não, tem que mandar até para as pessoas verem, e é um argumento que a gente tem para pedir os editais também, né? Para que a animação seja vista fora da bolha dos festivais de animação. Queria fazer só uma fala bem rápida sobre público, que eu acho que seria uma outra mesa, que a gente tem... A gente é colonizado, o nosso olhar é colonizado. Então, essa questão de formação de público, para mim, também passa por aí, né? O meu gosto, ele já é colonizado.
Eu acho que eu vou ser bem breve, que a gente já está estourando. Eu queria dizer que a animação nacional, ela existe, persiste. Aliás, a gente só percebe a animação por causa da persistência retiniana, então acho que é uma boa fala, né? Palavra. Ela persiste, ela vive, ela paga boleto, ela sonha, ela forma casais. O Animamundi era o nosso carnaval. Nosso carnaval, nosso Natal, exatamente. Eu não vejo um caminho... o Animamundi acabou, mas deu uma esfriada pra gente, e eu tenho certeza que ninguém para mais. Quando o bichinho de animação pica, você foi no estúdio com 9 anos, você na tua faculdade viu uma aula, quando o bichinho de animação pica, você não sai nunca mais, assim. Então, e por isso que a gente vai estar sempre aí, e por isso que esse espaço, hoje, no Cineop, no festival, que não é o foco, nos deixar aqui, nos homenagear, é uma conquista nossa. É a nossa conquista. Eu, de novo, quero agradecer o Universo e o Cineop. Arnaldo. São vários assuntos assim que vão ficar no ar, né? Eu acho que uma coisa assim que é bacana de falar é sobre esse aumento gigante da produção que não cabe, por exemplo, tudo num festival bacana, reconhecido como o Cineop, que já recebe 500 filmes assim. Mas é preciso entender que o audiovisual, as pessoas cada vez mais querem não só ver, mas querem fazer também. Então, hoje em dia também você pega assim o audiovisual sendo utilizado como uma ferramenta de reparação social. Então, assim, a gente tem assim vários editais, várias iniciativas aonde o audiovisual ele é promovido para minorias. Então, assim, é claro que a gente não vai ter 500 festivais bacanas igual o Cineop, mas é assim, a gente tem mais do que 500 mil pequenos lugares para ver esses filmes. Então, esses filmes eles não ficam parados. Eu acho que não tem um modelo de negócio assim que viabilize. E aí... Mas é assim, eu acho que os filmes são vistos, são feitos, e muita gente vê, se inspira e quer fazer porque viu também. Então, tem esse ciclo e é um ciclo que se completa. Assim. Foi falado muita coisa bacana aqui, eu espero que a gente possa continuar a conversa no boteco mais tarde. Bom, uma coisa que eu me lembrei, ouvindo vocês falar, é que, apesar de eu ser muito, né, eu achar eventos assim físicos, né, de exibições na tela grande, né, tudo ser o mais importante, ser muito entusiasta disso. Quando veio a pandemia, quase todos os festivais foram para o ambiente virtual, né, e que foram criados aqueles streamings, né, que eram abertos ao público. E eu lembro que isso foi muito legal porque tinha gente do Brasil todo, do mundo inteiro, assistindo filmes que não podiam ir para o evento físico, né? Eu acho interessante essa união das duas coisas, né? Porque o evento físico ele é o principal, mas eu lembro de muita gente na internet, no Twitter, fazendo críticas dos filmezinhos, sabe? Dos curtas, dos longos também. E eu lembro que isso também ampliou muito a questão do público, né? Isso foi interessante de trabalhar essas duas formas de exibição ao mesmo tempo, talvez. Mas queria agradecer, então, uma boa tarde para vocês. E só lembrando que a gente tem 10 filmes no online também, no site da Cineop, além dos nossos da presencial. Tá bom? Obrigado, gente, para quem ficou. Até mais.